Olá, tudo bem? Eu sou a professora Tassiana, professora de língua portuguesa, e o assunto da nossa aula de hoje é língua, linguagem e funções da linguagem. Nós sabemos, pessoal, que a linguagem ela se faz por meio da expressão de ideias, em que toda uma comunidade linguística compreende a mensagem que se tenta transmitir. Para que essa mensagem ela seja efetiva, que todo mundo entenda, é necessário que elementos da comunicação estejam presentes. Vamos conhecê-los agora. Primeiramente, nós temos um contexto em que existe um emissor. Eu vou me apropriar aqui do contexto dessa aula. Eu cumpro a função de emissor, pois eu transmito a vocês um conteúdo. O emissor é o locutor, é quem produz a mensagem. Temos o receptor. No caso, o receptor são vocês, que estão recebendo a mensagem produzida por mim. Vocês são os meus interlocutores. Temos o canal. O canal é o meio pelo qual a minha mensagem chega até vocês. Vocês podem assistir essa aula, por exemplo, por meio do canal do YouTube, por meio da TV. A mensagem. A mensagem ela se configura no conteúdo da aula. Qual é o conteúdo dessa aula? Funções de linguagem. O código. Como eu passo esse conteúdo para vocês? Por meio do código verbal, por meio da língua portuguesa. E por fim, o contexto. Qual é o nosso contexto? Uma aula de gramática, uma aula de língua portuguesa, ok? Agora a gente vai partir para as funções, para o estudo das funções dessa linguagem, tá? Porque a linguagem, ela possui objetivos, ela possui funções. Então, vamos lá. A primeira delas é a função referencial ou denotativa. O foco desse tipo de função é no contexto, ok? Geralmente, pessoal, quem produz textos com função denotativa, eles querem, na verdade, informar o receptor dessa mensagem. É por isso que é muito comum a gente perceber a presença da função referencial ou denotativa em artigos científicos, em reportagens. São textos que não permitem o uso da linguagem figurada. As palavras estão sempre no sentido literal, para que não haja nenhum problema aí na informação da mensagem. Temos aqui a função fática. Ela foca aqui na questão do canal. A função fática, ela tem como objetivo estabelecer a comunicação. Então, se eu falo para vocês assim, num contexto, vamos imaginar o seguinte contexto. Eu entro no elevador e digo, oi, tudo bem? Na verdade, pessoal, eu não quero realmente saber se aquela outra pessoa que eu nem conheço está bem. Eu quero simplesmente estabelecer uma comunicação com ela, um oi. Então, o meu intuito aí é estabelecer esse elo, essa comunicação. Nós temos a função emotiva ou expressiva. Ela tem a ênfase aqui no emissor, em quem emite, em quem é o locutor da mensagem. O emissor, geralmente, quando ele quer dar o foco, na verdade, nele mesmo, o texto é escrito em primeira pessoa e, geralmente, ele traz aí uma carga de sentimento muito grande, tá? Então, é muito fácil a gente reconhecer um texto cuja função é emotiva justamente por conta disso. Primeira pessoa do singular e uma carga de emoção, de sentimento muito grande. Diários pessoais, geralmente, são exemplos clássicos aqui de textos com função emotiva. Temos a função conativa ou apelativa. A ênfase aqui é no receptor. Então, a minha tentativa ao primar pela função conativa ou apelativa é justamente tentar convencer esse meu leitor de que o conteúdo da minha mensagem é o melhor. As imagens publicitárias, os textos publicitários, eles focam bem nessa questão, porque eles tentam convencer a gente a comprar algo, a mudar uma ideia. Temos aqui também a função poética da linguagem. A função poética é carregada de figuras de linguagem, as palavras estão no seu sentido conotativo e não no seu sentido literal. A ênfase aqui na função poética é na mensagem. Todas as poesias carregam essa carga, essa preocupação com o jogo de ideias, o jogo de palavras, tão presentes na função poética.
Também é muito recorrente o uso da primeira pessoa em determinados textos poéticos. Nesse caso, pessoal, a gente tem que ter um grau de subjetividade muito grande para analisar esses textos e ver qual é o tipo de função da linguagem que predomina aí. Esse texto ele foi feito para produzir um conteúdo imagético, uma brincadeira com as palavras, ou ele foi feito para emocionar? Sempre a gente analisa sob essa ótica, qual é a função de linguagem preponderante, porque a maioria dos textos trazem aí a presença de várias funções. E por fim, nós temos a função metalinguística, que tem a ênfase justamente no código, ok? Um belo exemplo de função metalinguística é essa aula. Nós temos também aqui o desenho do dicionário que cumpre essa função. Por exemplo, pessoal, nós temos um contexto de comunicação, eu estou dando uma aula de língua portuguesa e eu uso simplesmente a língua portuguesa para transmitir essa mensagem para vocês. Portanto, a minha aula ela tem uma função metalinguística. Quando eu pego um dicionário, por exemplo, eu vou ali procurar o significado das palavras da língua portuguesa, então, de certa forma, eu olho o que está escrito ali, que está escrito em língua portuguesa, para aprimorar o meu conhecimento da própria língua. É a função da linguagem pela linguagem. Vamos imaginar, por exemplo, um filme que trata aí da produção de um filme, tá? Ou um filme que trata da história do cinema. Esse filme ele tem também a função metalinguística da linguagem. Resumindo então, pessoal, nessa aula nós tratamos de língua, linguagem, funções da linguagem, vimos quais são os elementos de comunicação, vimos também todas as funções e qual é o objetivo de cada uma. Muito obrigada, até mais!